Graça e paz para você que está me dando o privilégio de compartilhar esse vídeo nesse momento, de assistir esse vídeo, você está me dando esse prazer de estar aí. Eu sou o Diácono Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento 2 e hoje nós vamos apresentar a segunda lição referente ao estudo sobre os profetas maiores e menores. O meu desejo sincero é que esse estudo ele seja muito importante para a edificação da sua vida espiritual, para que você adquira mais conhecimento da palavra de Deus. Nesse caso, eu vou tirar o pronome você e vou colocar nós, porque eu sou o primeiro a ser alimentado a partir do momento que eu me aprofundo e estudo e pesquiso, e essa série de estudos ela está sendo muito boa para a nossa vida espiritual. Está sendo alimento, esse é o meu desejo sincero, que esse canal seja um veículo de edificação da sua vida espiritual nesse momento. Bom, antes de nós começarmos a lição, eu quero fazer aquele convite que eu faço sempre. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, peço que você clique no sininho para receber as notificações. Também convido você a deixar o seu comentário, deixar o seu like ou o seu dislike, sei lá, porque a sua opinião ela é importante para nós que produzimos conteúdo no YouTube. Precisamos ter esse retorno, até para que nós possamos verificar onde estamos acertando, onde estamos errando, o que nós podemos manter, o que nós podemos melhorar, o que nós podemos acrescentar ou tirar. Então o seu retorno ele ajuda na produção de conteúdo bom, de conteúdo abençoado, de conteúdo edificante no YouTube. Bem, então como eu falei, a lição de hoje vai ser sobre profetas maiores e menores. Outro lembrete antes de começarmos. Esses estudos bíblicos que Deus colocou no meu coração para disponibilizar no canal jamais vão substituir a escola dominical da sua igreja. Você que está vendo esse vídeo é um servo de Deus, você tem um compromisso com uma igreja, tem um compromisso com um pastor. Obedeça seu líder, obedeça seu pastor, esteja na escola dominical no dia e no horário que ele marcou para você estar. Quer seja presencial, quando tudo voltar ao normal, quer seja através das lives que a sua igreja estiver fazendo. Então obedeça seu líder espiritual. Compareça nos dias e horários marcados para o estudo bíblico também, além da escola bíblica dominical. Se a sua igreja oferece para você culto de doutrina, culto de estudo bíblico, sei lá o nome que a igreja queira dar, então cabe a você, como servo do Senhor, ser obediente e estar no dia e no horário marcado pelo seu pastor. Jamais esse estudo bíblico vai substituir isso, até porque, graças a Deus, eu sou um diácono, congrego numa igreja, graças a Deus eu tenho um pastor, eu tenho uma autoridade espiritual, então a minha obrigação como professor é ensinar você também a isso aí. A respeitar o seu líder, a respeitar o seu pastor, a respeitar a sua autoridade espiritual, porque é assim que a gente cresce espiritualmente. Bom, vamos então agora passar para o conteúdo da lição. Nessa lição, nós falaremos sobre 3 dos profetas menores. Nós vamos seguir a ordem cronológica em que os seus livros foram escritos. Na lição anterior, eu até cheguei a falar sobre isso. Estou relembrando aqui. Nós vamos seguir nesse estudo bíblico a ordem cronológica. Então vamos lá. Nós vamos falar de Obadias, Joel e Jonas. Vamos começar pelo Obadias, que tem o menor livro da Bíblia, um capítulo só com 21 versículos. Obadias, seu nome significa servo do Senhor e, segundo a tradição histórica cristã, ele foi contemporâneo de Elias, ou seja, enquanto Elias andava por Israel, lembra da primeira lição, vai lá dar uma olhada se você tiver dúvida, que ali eu expliquei sobre o reino de Israel, a divisão dele. Então Elias pregou para Israel. Enquanto Elias estava ali, pregando para Israel, Obadias foi levantado para pregar sobre a falta de solidariedade do povo de Edom em relação ao povo de Israel e a destruição total da nação de Edom. Aí nós vamos falar o seguinte: as nações de Edom e Israel
elas são irmãs, porque elas têm a mesma origem sanguínea. Aí nós vamos lembrar lá do livro do Gênesis, do Isaac, que casou com a Rebeca e tiveram filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E nós vemos lá que posteriormente, depois que Jacó fez aquela trapaça para cima do Esaú, Esaú também não era nenhum inocente não, porque um cara tão esperto, ele não dava era valor à bênção que ele tinha nas mãos, então ele trocou a bênção por um prato de lentilha. Então se Jacó foi esperto por um lado, Esaú também quis se aproveitar, quis comer ali a lentilha, mas então gerou toda aquela animosidade entre os dois, aquela rivalidade, Esaú quis matar o Jacó, coisa e tal. Os anos se passaram, Esaú teve o seu nome mudado para Edom e se tornou o líder dos Edomitas. Isso está no livro do Gênesis, capítulo 36, versículo 1. Você pode conferir aí na sua Bíblia. E falei do Esaú, falei do Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel após lutar com o anjo. Confere na sua Bíblia, Gênesis 32, do versículo 24 ao 28. E eu falei ainda há pouco que os dois eram filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Confere na sua Bíblia em Gênesis 25, do 24 ao 27. Ok? Expliquei para você aí essa questão aí das duas nações, certo? O livro de Obadias se divide em duas partes: a destruição de Edom e o dia do Senhor. Então, Edom, ou Esaú, ele nunca perdoou verdadeiramente as brigas com Israel, ou Jacó, certo? Confere na sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 20, e Ezequiel, capítulo 35, versículo 5. Confere lá isso aí que eu estou falando. E se recusou a ajudar a sua nação irmã, quando ela estava sendo atacada por povos inimigos. Então Edom sempre se bandeava para o lado dos mais fortes e tomou posse das terras que eram de Israel. Os edomitas são descritos como arrogantes, insensatos e desprovidos do sentimento nobre do perdão. Por isso receberam essa sentença tão dura descrita pelo profeta Obadias, ou seja, seria a sua destruição. Nós vamos lembrar que a Bíblia ela é cheia de ensinos sobre o perdão e que o perdão ele faz parte daquilo que Deus quer de nós, tendo em vista que Ele nos perdoou primeiro. Então, a partir do momento que essa nação, Edom, nutria ainda esse ressentimento, essa coisa tão pesada, ela acabou sendo destruída e não teve jeito. Era uma nação que veio da origem, mesma origem sanguínea, Isaac. Conheciam a lei do Senhor. Só que o Esaú nunca deu importância para ela e certamente ali os edomitas também não. E tiveram esse fim aí. Agora nós vamos falar de Joel. O seu nome significa Jeová é Deus ou o Senhor é Deus. Segundo a história cristã, ele foi contemporâneo de Eliseu, ou seja, enquanto Eliseu pregava para Israel, como eu falei ainda há pouco sobre Elias, tá? E o Joel ele viveu no final da era monárquica. O seu livro ele foi escrito após o exílio na Babilônia e após a reconstrução do templo. Ele escreveu seu livro tendo como tema principal a vitória final do povo de Deus sob uma perspectiva escatológica e o julgamento dos inimigos de Israel. Os 2 primeiros capítulos do seu livro falam sobre uma terrível praga de gafanhotos que devasta a plantação do país. O profeta convida todos a se prostrarem diante do Senhor com arrependimento e jejum, a fim de suplicar ao Senhor que ele afaste essa catástrofe. Essa posição penitencial de Joel sugere que possivelmente ele era um profeta cultual ligado ao serviço do templo.
Deus é misericordioso e liberta o povo dessa praga e anuncia bênçãos para a nova plantação. Então, pelo fato do profeta se referir a gafanhotos como exército, acreditamos que Joel estava vendo uma invasão inimiga. Joel estava recebendo de Deus essa visão. Os 2 últimos capítulos falam sobre o julgamento de Deus em relação às nações e a vitória final. Esses capítulos têm conteúdo escatológico e falam sobre o derramamento do Espírito. E esse derramamento citado por Joel é mencionado por Pedro em Atos 2, do 17 ao 21. Você pode conferir lá. E o conteúdo do livro de Joel faz com que ele se torne conhecido como profeta da penitência e também como profeta do Pentecoste. E o outro profeta, nós vamos falar agora sobre Jonas. Seu nome significa pomba, o que nos leva ao sentido espiritual da pomba, que é o símbolo do Espírito Santo. Ele foi profeta em Israel durante o reinado de Jeroboão II. Teve o Jeroboão I, que foi aquele que era o general lá do Salomão e se rebelou contra Roboão, como nós falamos na lição anterior. Esse é o Jeroboão II. Confere na sua Bíblia, segundo livro dos Reis, 14, versículo 25. E confere também Jonas 1:1. A sua profecia tem um diferencial em relação a outras profecias entregues por outros profetas. A mensagem de arrependimento e conversão de Nínive, o que nos mostra que Deus tem interesse em estender a salvação a todas as pessoas. E cabe aqui uma lição para nós esse século 21. Muitas vezes nós estamos dentro das igrejas, estamos protegidos nos nossos arraiais, estamos salvos e nós não estamos percebendo, não estamos dando importância a uma questão muito importante. Não estamos dando uma importância a uma questão fundamental. Existem ainda muitas pessoas que não ouviram falar de Jesus. Cerca de metade da população terrestre, segundo pesquisas disponíveis aí, certo? Então tem muita coisa para ser feita ainda, tá? Para pregarmos a salvação, porque Deus quer que a salvação seja estendida a todas as pessoas, ou seja, todos tenham oportunidade de ouvir. E foi isso que Deus mandou Jonas fazer. Ele foi comissionado por Deus para anunciar aos assírios que eles seriam destruídos pelo Senhor, devido à sua crueldade e extrema violência com que tratavam seus inimigos. Confere na sua Bíblia Jonas 1, versículo 2. Eles se utilizavam de práticas cruéis, como a crucificação e o empalamento. A crucificação, ela era um modo cruel de matar alguém, tá? E o empalamento é pior ainda. É uma introdução de uma estaca no corpo do torturado. Essa introdução poderia ser, no caso de uma mulher, poderia ser pela vagina ou pelo ânus. No caso do homem, pelo ânus, ou por qualquer outra abertura que houvesse no corpo, até que aquela pessoa morresse. Então, é uma forma muito cruel de matar alguém. A Assíria era um grande império que ficava no Oriente Médio, em uma região que compreende atualmente o norte do Iraque, o nordeste da Síria, o sudeste da Turquia e o noroeste do Irã, sendo que em seu auge se estendeu até onde estão hoje a Península Arábica, a ilha de Chipre, a Armênia, o Azerbaijão, o Egito e parte da Líbia. Perceberam o tamanho da importância da Síria nessa época? A extensão do seu império, seu domínio era grande, era extenso. Haja vista que Nínive era um amontoado de vilarejos que ficavam onde hoje está a cidade de Mossul, no Iraque. Essa cidade é citada pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 10, do 8 ao 11. Confere lá. Cidade fundada por Nimrod, um dos filhos de Cã. Quem é Cã?
o filho de Noé que viu a nudez do seu pai e gerou maldição sobre si por causa disso, porque ele viu, ainda foi mostrar aos irmãos, enfim, é a história que nós vamos deixar para outro momento. Devido a esse histórico de crueldades, Jonas ficou com medo e fugiu para Tarsis. Ele não quis pregar a palavra de Deus ali. Eu posso até dizer que nem ficou por medo, não foi medo, não. Ele realmente não quis. Ele achava que não tinha que ter essa pregação. Então Jonas fugiu para Tarsis, que ficava onde hoje está a Andaluzia, que é uma região que faz parte da Espanha. Ele desobedeceu uma ordem de Deus. Então perceberam? Onde ficava Nínive? Para as bandas do Oriente Médio. Ele vai e despenca para Tarsis, onde fica a Andaluzia, que faz parte da Espanha. Uma direção que não tinha nada a ver. Conforme a Bíblia, aconteceu uma tempestade violenta durante a viagem de Jonas. Confere lá em Jonas 1,4. E isso despertou todos os tripulantes do navio sobre algo errado que estava acontecendo. Jonas estava dormindo no porão e foi intimado pelo capitão a clamar por seu Deus. Jonas 1, versículos 5 e 6. Após lançarem sorte, Jonas foi lançado ao mar e foi parar no ventre do grande peixe, no qual ficou 3 dias e 3 noites. Confere na sua Bíblia Jonas 1, 17. Dentro do ventre do peixe, Jonas teve tempo para refletir e se arrepender de ter cometido o pecado tão grande quanto a desobediência. O que nós podemos concluir desse estudo bíblico nesse dia é que os profetas, eles foram levantados pelo Senhor para trazer advertências, às vezes advertências para dar uma segunda chance, uma chance de arrependimento, como Jonas para Nínive, no caso de Nínive. A gente vai ver depois que Nínive voltou a pecar e 100 anos depois Deus levantou outro profeta para anunciar que ela seria destruída. Nós vamos ver isso em estudos futuros aí. Nós vamos ver quem é o profeta. Vou deixar você curioso para acompanhar. Nós vamos aprender sobre isso. Vemos que outros, no caso de Obadias, foram levantados para anunciar a destruição de Edom. Não tinha jeito. Edom foi destruído e ponto final. Outros, no caso de Joel, foram levantados pelo Senhor para falar sobre o derramamento do Espírito, e nós vamos ver que outros foram levantados para trazer advertências a reis e a nações. Nós vamos ver isso aí ao longo desse trimestre. Bom, só até aqui foi o que o Senhor deu. Espero que você tenha sido abençoado aí por esse estudo bíblico. Desejo que ele faça realmente diferença na sua vida espiritual, que você adquira conhecimento cada vez maior da palavra do Senhor, que você aprenda cada vez mais da palavra do Senhor e que esse canal continue sendo aí um instrumento para abençoar a sua vida, certo? Não importa onde você esteja, não importa o dia, não importa a hora, que ele seja um canal de bênçãos para edificar a sua vida e para trazer conhecimento e enriquecimento espiritual. Vou ficando por aqui, deixando para você mais uma vez o lembrete. Se você não é inscrito no canal, se inscreve lá, clica no sininho, compartilhe o vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu like, me ajuda a pregar esse evangelho aí, porque essa é a nossa missão principal enquanto nós estamos aqui como servos do Senhor. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor der permissão. E que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.